Vamos ao tópico que é. Primeiro, vamos ao tópico que é o tópico fundamental, né? Veio a notícia de que o Alexandre negou a ida do Bolsonaro para a posse do Donald Trump. Ninguém pode dizer que isso é surpresa. Ninguém dá para dizer que isso é surpresa. A gente teve o Paulo Figueiredo Show aqui na última terça-feira e naquele momento eu já tinha dito para vocês que, olha, existia a possibilidade, sim, do Alexandre conceder a ida, explicamos a sinuca de bico na qual ele estava, mas o mais provável era que ele negasse. E ainda disse que seria uma dobradinha com a PGR. O que a do PGR dissesse era porque o jogo já estava combinado com o Alexandre. A gente tem feito a brincadeira que o Paulo Gonet já está com o sabre de luz vermelha, já passou para o lado negro da força há bastante tempo. Então, não há nada que o Paulo Gonet faça que não seja hoje em dia alinhado com o Alexandre. Ele não teria a audácia, a espinha dorsal para dizer, olha, não, acho que não vejo nenhum problema do presidente Bolsonaro. E a justificativa absolutamente estapafúrdia, né? A gente sabe que a justificativa é estapafúrdia, dizer que não há relevância, não há interesse nacional, e você ter o homem que lidera as pesquisas para as eleições presidenciais no Brasil, não é opinião minha, pesquisa do Paraná, pesquisa do Instituto, que eu sempre digo que é dos mais respeitáveis, mostrando o presidente Bolsonaro à frente, sendo convidado para a posse, mesmo sendo ex-chefe de Estado, sendo convidado para a posse do homem mais poderoso do mundo, que está iniciando uma verdadeira transformação na sociedade americana e tal, e sem dúvida, né, o homem do ano da Time, o político mais importante do planeta Terra nesse momento. Ser convidado pessoalmente por ele não é pouca coisa. Mas ninguém pode dizer que tenha ficado surpreendido, tenha sido surpreendido com a negativa do Alexandre para essa viagem, né? Mas vocês sabem aqui que muitas vezes eu sou um crítico duro das estratégias do ex-presidente Bolsonaro. Desta vez especificamente, eu tenho que dizer que missão cumprida, todos os objetivos foram alcançados. Né? Todos os objetivos do presidente Bolsonaro foram alcançados com esse convite. Eu explico por quê. O primeiro objetivo, o efeito imediato, claro e evidente, é o recado que esse convite representa. Então, em um momento onde os rumores de que o presidente Bolsonaro será preso a qualquer momento, etc., pensem no que aconteceria caso ele não tivesse sido convidado. Né? Estariam todos fazendo chacota, não foi nem convidado pelo Trump, os bolsonaristas acharam que ia ser, não foi. E acreditem, muita gente trabalhou duro para que ele não fosse convidado. Então, quando ele foi convidado, e eu já expliquei aqui, que ele foi convidado, foi o único ex-chefe de Estado convidado, né, um chefe de Estado de oposição ao governo atual, e a decisão de convidá-lo, eu contei aqui a vocês nos bastidores, eu tenho o convite original, não posso enviar para vocês, mas a primeira mensagem foi feita, se eu não me engano, eu posso até ver aqui o horário, para ser exato e preciso. Deixa eu ver se eu consigo aqui achar fácil o e-mail original. Aqui, 1h51 da manhã. O convite foi enviado a 1h51 da manhã. E foi enviado com cópia para várias pessoas da própria administração Trump. A gente já vai falar sobre a bobagem de questionar a autenticidade do convite. Foi enviado às 1h54, que eu falei? 1h51, perdão, da manhã. Pela equipe do Trump, porque foi decidido nessa tarde da noite. O convite ainda teve a feliz coincidência dele chegar justamente no 8 de janeiro no Brasil, mas foi uma coincidência. Então, a gente está. Qual foi o primeiro recado, claro? Olha, o Bolsonaro goza de um prestígio único junto ao homem mais poderoso do mundo. É um prestígio ímpar. E eu já fui testemunha pessoalmente, já testemunhei ligações entre eles, quando tive com o próprio presidente Trump, a primeira coisa que ele pergunta é sempre da situação do próprio Bolsonaro, como está, o que está acontecendo, pede para ser atualizado. A gente sabe do carinho pessoal, não tem dúvida, né? A própria relação do Eduardo Bolsonaro com a família, está sempre nos eventos familiares, estava lá na casa do Trump assistindo a apuração com o próprio Trump, vai caçar com Donald Jr., encontra Ivanka Trump, encontra Eric Trump, são todos os momentos, existe essa relação pessoal muito próxima. E essa relação é uma relação de prestígio pessoal, mérito, grande mérito dessa história, claro, do carisma do próprio presidente Trump, do próprio presidente Bolsonaro, das políticas do presidente Bolsonaro, do que ele representa, mas também da empatia, da capacidade de relacionamento, do esforço internacional que o deputado Eduardo Bolsonaro dedicou a esse processo. Não coincidentemente, a decisão do Alexandre traz uma ameaça explícita ao deputado Eduardo Bolsonaro. A gente sabe pelas conversas do Eduardo Talhaferro, vazadas lá, Eduardo Talhaferro, o Talhaferro lá, o homem da assessoria lá de combate à desinformação do Alexandre, a gente sabe que existia lá um esforço, pelas reportagens do Glenn Greenwald,
espero que novas estejam saindo em breve, mas a gente sabe pelas reportagens do Glenn Greenwald que o deputado Eduardo Bolsonaro é uma prioridade. O Alexandre ainda não encontrou uma desculpa para prendê-lo, para ir em cima dele. Mas neste momento ele ensaia uma ameaça para a construção disso, dizendo como se o deputado Eduardo Bolsonaro houvesse evidência de que, pela atuação dele internacional, ele está ajudando justamente os presos de 8 de janeiro e outras situações, e outros presos do governo brasileiro. Absolutamente ridículo. Absolutamente ridículo. Não vejo nenhuma forma que Eduardo Bolsonaro tenha ajudado, exceto a, cumprindo o seu papel de parlamentar, expor a situação do Brasil aqui, né? Então, pelo menos aqui na Argentina, e onde quer que seja, né, ele também goza de uma relação ímpar com o presidente da Argentina, Javier Milei. Então, o primeiro objetivo foi esse recado dado do prestígio pessoal que o presidente Bolsonaro tem com o Donald Trump. O segundo objetivo foi levar a ditadura brasileira, o regime. Quando eu falo regime aqui, é claro que a figura central do regime é o Alexandre de Moraes, mas fazem parte do regime os ministros do STF, faz parte do regime o Paulo Gonet, faz parte do regime o presidente Lula, né, o regime que governa o Brasil. Eu sempre disse a vocês, desde novembro de 2022, que eu não faria oposição ao governo Lula, mas faria oposição ao regime ditatorial que está no Brasil, que é uma coisa muito superior a isso. O regime teve o dilema de ou ceder ou se expor. E aí nós tivemos uma ótima reportagem do The Wall Street Journal, que é um dos jornais mais importantes aqui dos Estados Unidos, e eles fizeram uma longa reportagem sobre o assunto, né? Não sei se eu tenho aqui. De novo, peço a vocês desculpas aqui por não estar com os recursos que eu costumo ter. Não tenho. Achei que tinha, deveria ter. Não, e tenho sim. Tá aqui. Só tenho que descobrir como é que... Tô ficando enferrujado, né? Antigamente eu que tocava todas as minhas lives, eu que fazia tudo. Agora, sem o Brunão, eu fico perdido. Mas tá aqui, ó. Tá aqui. The Wall Street Journal. Trump convidou o Bolsonaro para sua posse. O Brasil não deixa ir, não o deixa ir, né? O ex-presidente está proibido de sair do Brasil graças a alegações de que ele teria planejado um golpe, e ele apelou para a Suprema Corte. Então, nessa reportagem do The Wall Street Journal, eles fazem ela é toda muito interessante, recomendo a leitura, está no site do Paulo Figueiredo Show, traduzida em português, mas uma parte que é absolutamente interessante é a seguinte: uma pessoa ligada à administração Trump diz ao Wall Street Journal, não é ao Paulo Figueiredo, etc, embora eu possa confirmar, disseram o seguinte: a pior maneira que o governo Lula poderia iniciar o seu relacionamento com a administração Trump é usando o seu governo como uma arma contra o seu oponente político. Guardem essa parte. Donald Trump sabe exatamente como isso é. Donald Trump sabe exatamente como isso é. Diz o Wall Street Journal. Então, a sinuca de bico a qual eu me referi, a situação que esse convite, conseguir esse convite colocou o regime brasileiro foi ou se expõe, mostrando a situação da ditadura, e eu já falo mais sobre isso, ou cede. Nos dois casos, o presidente Bolsonaro sairia vitorioso. Mas eu explico que eu acho que foi mais vantajoso, e aliás eu diria que isso é uma opinião bastante comum no entorno do presidente, da qual eu compartilho, que é mais vantajoso que o convite tenha sido negado. Eu explico a vocês. Se a viagem tivesse sido autorizada, seria, óbvio, interessante, seria fantástico, também seria bacana se o presidente pudesse ir, mas, por outro lado, caso a viagem tivesse sido autorizada, todo esse trabalho de exposição da ditadura brasileira no exterior, coisa que a gente vem trabalhando há 2 anos, pelo menos, mais de 2 anos, todo esse trabalho sairia enfraquecido. Veja, se teria até uma aparência de que há algum devido processo legal em curso, que não há uma perseguição política. Agora, quando você tem, na semana passada, Bolsonaro liderando as pesquisas, Lula desabando nas pesquisas, e a negativa de que o presidente sequer vá à posse do Donald Trump, mesmo com convite pessoal, ora, ela se torna inegável. Caso o Bolsonaro tivesse ido, caso o presidente Bolsonaro tivesse ido, volto a dizer, teria o lado bom, mas ele ia ser só um dos líderes e políticos na posse. O foco do evento é o Donald Trump. O jornalismo fala de fatos novos, relevantes, de coisas interessantes, de coisas que acontecem que são fora da ordem, né? Difícil o jornalismo se dedicar a coisas que são corriqueiras. Claro, já é interessante um ex-chefe de Estado de oposição ser convidado, estar lá ao lado de líderes, etc. Mas isso vai acontecer de qualquer forma com a presença da família Bolsonaro.
a presença do ex-presidente talvez gerasse uma cobertura internacional menos interessante. Só que a negativa em si, ela foi assunto em absolutamente todos os veículos do exterior. Absolutamente todos os veículos. Deixa eu me botar aqui no centro de novo. Absolutamente todos os veículos. Então, eu, por exemplo, estou aqui fazendo essa live, eu acabei de encerrar uma participação de 13 minutos, eu não gosto desse número 13, mas foi o que aconteceu, uma participação de 13 minutos na televisão americana, na One American News. Eles me convidaram para explicar justamente a negativa do Bolsonaro. E eu tive 13 minutos para falar sobre como o governo Biden colocou o Lula no poder e garantiu que o Alexandre não tivesse seu trabalho e as eleições questionadas, como o Brasil é importante e como, caso o Brasil tenha eleições livres, eu tenho absoluta certeza que o Bolsonaro voltará ao poder e é por isso que ele está sofrendo essa perseguição política. 13 minutos na televisão americana para milhões de pessoas, quando que eu teria essa plataforma se fosse simplesmente a ida do presidente? Então, a televisão aqui me chama para comentar, e eu até fico muito lisonjeado de ser chamado, mas eles me chamam quando há assunto. E só há assunto do Brasil, e não há assunto melhor do que essa questão da negativa. Afinal de semana eu já tenho outras participações em outros veículos. Então, graças ao Alexandre, mais uma vez, a ditadura brasileira se tornou uma pauta central na América, uma pauta central nos Estados Unidos, que nem sempre estão prestando atenção a gente no Brasil. Eu brinco dizer, né, quase que os americanos olham para o Brasil não com o grau de atenção que a gente deveria ter. Esse é um trabalho que precisa ser construído aqui. É um problema de anos de diplomacia mal conduzida, mas também de um país que olha para a gente meio que como a gente olha para a Bolívia, né? Então, quem ajuda a reverter isso é o presidente Bolsonaro com a sua importância, mas o Alexandre que faz coisas como o que ele fez com Elon Musk e como o que ele faz com o Bolsonaro agora. Um outro exemplo que ilustra exatamente o que eu quero dizer, de forma absolutamente inequívoca, é o fato de que, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês, vou eu, o comitê, uma dessas notícias, né, eu falei que a notícia havia sido repercutida em todos os veículos, e quando eu digo todos os veículos, eu digo todos mesmo, inclusive agências de notícias. Vocês sabem que a Associated Press é uma das maiores agências de notícias do mundo, o que a Associated Press publica é replicado em jornais do planeta inteiro. E uma dessas publicações na mídia, pela Associated Press, foi retuitada, gerando uma reação imediata do Comitê de Relações Exteriores do Congresso dos Estados Unidos. Lembra, o Comitê de Relações Exteriores é o mesmo comitê onde eu depus no ano passado justamente sobre a ditadura brasileira. E o que diz o tweet do Comitê de Relações Exteriores, do poderoso Comitê de Relações Exteriores? Diz o seguinte: Jair Bolsonaro é um amigo da América e um patriota. Ele deveria poder participar da posse de Trump. Vejam, não é só o Congresso dos Estados Unidos, mas é o comitê mais importante para o Brasil. E eu digo o seguinte: depois que o Congresso acabou de sofrer essa renovação nas últimas eleições, agora todos os maiores opositores do Alexandre estão em posições chaves. Posições absolutamente chaves. Não sei se eu tenho aqui, de repente eu coloco aqui para vocês. Que esse é um assunto interessante. Deixa eu ver se eu tenho aqui fácil. Por acaso tem. Então vou botar aqui fácil para vocês. Todo o Comitê de Relações Exteriores acabou tendo uma composição absolutamente fantástica para todo mundo, menos para o Alexandre, né? Primeiro, mudou o presidente do comitê, que é um homem, eu não vou falar mal do anterior, mas não era a pessoa que mais nos ajudava do mundo, e agora a gente tem uma pessoa que é o Chairman Mast, uma pessoa que eu tenho acesso. Agora, vejam o restante das pessoas que estão no comitê. Alguém sabe quem é Darrell Issa? Darrell Issa, que é o vice-presidente do comitê, é simplesmente o autor do projeto de lei, junto com a Maria Salazar, o autor do projeto de lei que cancela o visto o projeto cancela o visto daqueles que violem a liberdade de expressão no exterior. No caso, especificamente, os ministros do Supremo Tribunal Federal, o Paulo Gonet agora também, por exemplo, e outras figuras, como delegados da Polícia Federal, etc. O autor desse projeto virou simplesmente, não era, vice-presidente do Comitê de Relações Exteriores do Congresso americano. Esse segundo que vocês estão vendo aí também é velho conhecido, que é o Chris Smith, o maior opositor que o Alexandre tem, alguém que já denunciou, e ele, na verdade, ficou em dois subcomitês, o subcomitê de África e o subcomitê de Direitos Humanos e organizações internacionais que ele já estava. Aqui, essa mocinha asiática aí eu não conheço, é da parte de Ásia e tal, não é interessante pra gente.
outro também assumiu um papel importante que nós já tivemos juntos, já me recebeu 2 ou 3 vezes lá, faz parte do comitê geral, mas também preside um subcomitê, o Bill Huizenga, mas não é um subcomitê tão interessante para a gente. Os dois que são mais interessantes para a gente, além do Chris Smith, são o subcomitê do Hemisfério Ocidental, que vocês veem, olha como ela é bonita, olha como é bela, a deputada Maria Salazar, que acabou se tornando uma amiga não só do Brasil, mas uma amiga pessoal, uma pessoa que eu tenho o prazer de trabalhar junto, aquela que segurou a foto do Alexandre, aquela que tem tweetado sobre o Alexandre, tweetado até em português contra o Lula, fez uma série de tweets essa semana contra o Lula em português. Então ela é a presidente do subcomitê de Hemisfério Ocidental, que é no qual o assunto Brasil está inserido. E uma notícia muito interessante foi que alguém com quem eu tenho uma boa relação assume um subcomitê fundamental, que é o deputado Corey Mills. Corey Mills assumiu o subcomitê de supervisão e inteligência. Essa, para mim, talvez seja a posição mais chave, eu espero muito que o Corey Mills possa nos ajudar, porque este subcomitê é o que tem acesso a todos os trabalhos de inteligência que foram feitos em conjunto com o STF. Então, nós talvez tenhamos documentos do governo americano em breve sendo divulgados, e a gente realmente pretende trabalhar muito nesse sentido, que exponham como a CIA, como as ações de inteligência, o National Endowment for Democracy, o CEPS, o Centro de Proteção Eleitoral americano, o USAID, como que eles ajudaram para garantir o Alexandre. Todo mundo perguntava, o Alexandre deve ter o respaldo de alguém muito mais forte. Nós descobrimos que os respaldos são dessas pessoas e a gente espera que ao longo dos próximos meses, no Congresso dos Estados Unidos, a gente tenha acesso a documentos que consubstanciem isso e sejam enviados ao Senado no Brasil para que as instituições brasileiras tomem providência. Ou não, mas ao menos será exposto o conluio do Alexandre com essas organizações internacionais de forma absolutamente categórica, né? O fato é, o meu ponto nessa história é que este comitê, que hoje é basicamente composto de pessoas que conhecem a situação do Alexandre, entendem que ele é um ditador brasileiro, de novo, fruto de um trabalho longo nos últimos anos, e se manifestam publicamente expondo a situação da ditadura brasileira. Isso não aconteceria se não houvesse uma vontade de agir contra os desmandos do Brasil com os instrumentos diplomáticos que os Estados Unidos têm. De qualquer forma, mesmo que tenha havido essa negativa, outro lado positivo. Eduardo Bolsonaro e Michele Bolsonaro vão os dois representar o Brasil e, de qualquer forma, vão representar o Brasil. E é muito possível, é muito provável que eles tenham um momento que muitos políticos sonham. O Eduardo já fez isso com alguma frequência, a dona Michele também, mas encontrar o Donald Trump. E quando encontrarem o Donald Trump, quando isso acontecer, quando esses cumprimentos acontecerem, em vez de apenas um cumprimento rápido, falar, poxa, obrigado por ter vindo na minha posse, caramba, que provavelmente aconteceria com o Bolsonaro, eu sei que Donald Trump vai reagir da seguinte forma: meu Deus, que tristeza, que horror isso que está acontecendo com o presidente Bolsonaro. Eu vou ajudar vocês. Eu sei porque eu já testemunhei coisa parecida. Só que ele era ex-presidente e tentando virar presidente. Agora ele é presidente. A partir do dia 20 de janeiro ele é o presidente. E é uma oportunidade para que, principalmente o Eduardo, acho que a dona Michele não fala inglês, mas o Eduardo está cada vez mais articulado em inglês, uma oportunidade para o deputado Bolsonaro expor ao Donald Trump a real situação do Brasil. Ele está preparado para fazer isso. E eu pergunto a vocês, o que poderia ser melhor do que a ausência do Bolsonaro para isso? O que poderia ser melhor? Quão mais enfraquecido seria a tese caso o presidente... Você pode discordar em mim, você deixem as suas opiniões aqui no chat, eu respeito. Mas vocês não acham que seria mais fraca a nossa tese de que o Brasil vive uma ditadura caso o presidente Bolsonaro estivesse lá? Eu acho. Eu tive medo de que eles autorizassem a ida do presidente justamente porque talvez eles tivessem essa percepção. E além deles, uma delegação significativa, nós temos dezenas de parlamentares da oposição e personalidades brasileiras, eu, inclusive, se você me considera uma personalidade, eu não gosto desse termo, mas presente, não só na posse propriamente dita, e eu já explico um pouco sobre como funciona a posse, quais são as cerimônias, mas desde a cerimônia de swearing oficial, que é quando o presidente faz o juramento, que é a cerimônia de posse propriamente dita, até os encontros que acontecem em bares, recepções, há uma recepção especificamente para os brasileiros feitas pela assessoria do Trump no domingo, é verdade a notícia que foi publicada pela Malu Gaspar,
Veja, o Globo publicando notícias verdadeiras. Onde é que nós vamos parar, né? Mas é verdadeira, vai haver uma recepção no domingo para os parlamentares brasileiros e outros membros da comitiva brasileira. Você tem os encontros que acontecem nos saguões dos hotéis, nos bate-papos, nas recepções dos corredores, e acima de tudo, né? Acima de tudo, não, mas certamente os bailes de gala. O Jair Bolsonaro, não, o Eduardo Bolsonaro e a Michelle estarão no baile mais importante, que é o Starlight, mas há outros galas, o Gala Hispânico, eu sei que o deputado Eduardo Bolsonaro também vai estar lá, que é oferecido pelo secretário de Estado Marco Rubio, o da Coalizão Multicultural, onde eu vou estar com outros deputados, enfim, há várias festas de gala, aquele esquema de black tie, né, smoking, né, como a gente chama aqui nos Estados Unidos, tuxedo, onde o grande assunto de todas as rodas, eu digo isso porque eu tenho encontrado personalidades americanas em todo lugar, em todos os momentos, todos sabem o que aconteceu, e a gente ganha um grande assunto, um grande gancho para introduzir o assunto. O assunto é a situação política do Brasil, a situação da ditadura do Brasil e como os Estados Unidos são responsáveis por isso e podem, através dos seus instrumentos diplomáticos, nos ajudarem. Então, nós ganhamos uma razão para poder falar sobre isso. Nós somos muitos, é por isso que eu digo a vocês, acho que o deputado Nicolas, eu soube que talvez esteja lá também, eu sei que vários outros deputados, não sei quais que querem que diga o nome ou não, por isso eu não vou dizer aqui, mas eu sei que nós temos deputados e vocês devem agradecer aos seus deputados que estejam indo, muitos deles com os recursos próprios, mas não acho que deveria ser com recursos próprios, porque eles estão indo lá trabalhar pelo Brasil. Um frio miserável, abaixo de zero, um frio miserável, e o que a gente vai estar fazendo lá? Eu também não vou estar lá passeando. Acreditem, muito legal, tá? Poxa, vivendo esse momento, mas e eu agradeço, me sinto muito honrado por ter sido convidado para participar desse momento histórico, mas eu digo a vocês que ninguém tá lá para brincar, não é divertido, não é, ai, nossa, que maravilhoso. Eu, pelo menos, não gosto dessas coisas, odeio essas coisas. As pessoas estão lá, os seus parlamentares estão lá, e vocês devem agradecer a eles para serem uma voz que multiplique em todas as pequenas rodas de conversa a situação do Brasil. Porque eu digo a vocês, e eu tenho dito isso, esse vai ser um ano muito desafiador. A gente tem muito trabalho pela frente. Mas eu digo o seguinte, o convite do Trump, seguido da negativa do Alexandre, foram presentes inestimáveis para os nossos objetivos, para a nossa agenda. E eu digo para vocês, eu sou sempre crítico, né? Publiquei um artigo agora com esse conteúdo, dizendo o seguinte: ora, não é verdade que o presidente Bolsonaro joga xadrez 4D, mas